Primeiro eu quero agradecer, né? Agradecer a Deus pela saúde do corpo e da mente, né? Senão eu não poderia estar aqui. E agradecer sempre esses amigos que sempre confiam em mim, me tratam com tanto carinho, né? Muito obrigada. E vocês vão estranhar porque eu vou desejar Feliz Páscoa. Aí vocês vão falar, mas Feliz Páscoa já passou, né? Foi semana do ano passado. Será? Será que passou? Não, não passou. Páscoa é todo dia, igual Feliz Natal, né? Feliz Natal é feliz transformação, feliz mudança, vida nova, deixar esse homem velho se transformar num homem novo, diferente, modificado, melhor. Isso é que é o sentido da Páscoa. Então veio a calhar, né, esse tema, muito pertinho da Páscoa, falei até a semana passada lá no Lar Mineiro, no dia 19, e não foi nada programado, mas o título é Dois Passos para a Transformação. É Páscoa, é isso, nós precisamos nos transformar, não é? E há muitos anos atrás, uma companheira lá do SESI me deu um livro do José Carlos de Luca, intitulado Sem Medo de Ser Feliz. Lindo livro, muito bom. Eu fiquei apaixonada pelo livro e pelo autor, José Carlos de Luca. E aí, aquele livro não podia ser vendido, ela me emprestou e depois eu li, gostei muito, ela acabou me dando o livro. E todas as vezes que ela encontra um livro do José Carlos de Luca, ela faz a gentileza de comprar e me dar de presente. Então hoje é também no livro de José Carlos de Luca, intitulado Cura e Libertação. São leituras pequenas, para quem não tem o hábito muito de ler coisas muito longas, esse livro é o ideal, muito bom. Então nós vamos começar a ler um pedacinho aqui, da introdução, da página 69. Dois passos para a transformação. Vós e eu, por conseguinte, somos o problema, e não o mundo. Porque o mundo é a projeção de nós mesmos. O que é o mundo? Somos nós, né? E para compreender, o que a gente diz, esse mundo está perdido. O mundo não está perdido, nós é que estamos perdidos, né? Estamos, somos e vamos continuar ficando aí por muito tempo meio perdidos. Porque o mundo é a projeção de nós mesmos. E para compreendê-lo, precisamos compreender a nós mesmos. O mundo não está separado de nós. Nós somos o mundo. E nossos problemas são os problemas do mundo. Então nós é que provocamos todos esses problemas, não é? Tem gente que diz, eu ter filho, colocar filho neste mundo, do jeito que está, o mundo que nós vamos encontrar, que nós vamos deixar para os nossos filhos, vai depender dos filhos que nós vamos colocar nesse mundo, não é? Esse é o mundo que nós vamos deixar para eles. São os filhos que nós vamos deixar aqui, porque o mundo somos nós. Então, o que nós temos que fazer com esses filhos? Educá-los, fazê-los homens de bem, nos preocuparmos com a educação moral, uma educação cristã, religiosa, né? Para que eles possam ser pessoas dignas, honestas, respeitando as leis de Deus e as leis dos homens, quando essas leis dos homens estão de acordo com as leis de Deus. Existem leis humanas que não estão de acordo com as leis de Deus, né? Uma eutanásia, um aborto, mesmo, essas leis não estão de acordo com as leis divinas. Então a gente respeita as leis humanas, mas quando elas estão de acordo com as leis divinas, mesmo. Então é esse o mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos, vai depender dos filhos que nós vamos colocar neste mundo. Então, o caminho mais fácil para as transformações positivas, que tem que ser transformações positivas, né? Isso é que é Páscoa, é transformação positiva, para o bem.
que desejamos para a nossa vida passa por 2 passos. Sim, 2 passos, mas sem dar esses 2 passos, a vida não muda de maneira nenhuma. E os problemas se tornam cada vez mais crônicos, né? Quando a crise se instala na nossa vida, seja ela de qualquer espécie que for, muitos se desesperam. Isso é muito natural. Problemas a gente tem sempre, né? Momentos bons, momentos ruins, e aqui vai mudando. Nós estamos num mundo de provas e expiações, então esses momentos difíceis acontecem. E a gente, às vezes, não sabe passar por eles e a gente se desespera. E a gente se esquece que a crise, ela pode ser um prenúncio, uma previsão. Prenúncio quer dizer uma previsão da libertação das nossas dores. Muitas vezes, através desses problemas que surgem, nós nos libertamos através das dores, que as dores, às vezes, né, na maioria das vezes, faz com que a pessoa desperta. A gente ouve muito falar, as pessoas que têm câncer ficam curadas, elas dizem, eu era uma pessoa antes do câncer e me tornei numa outra pessoa muito melhor depois do câncer. Então, a dor, né, que faz a gente, muitas vezes, despertar para os reais valores da vida, não é mesmo? Então, que 2 passos são esses? 2 passos para a transformação. Quais serão esses 2 passos para a transformação? O autoconhecimento e a atitude, né? O autoconhecimento e a atitude. Então, Jesus disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para Jesus, a libertação de todos os nossos males começa pelo conhecimento da verdade. Conhecimento, autoconhecimento, nós temos que conhecer como que nós somos, né? Conhece a verdade e ela nos libertará. Conhece as suas deficiências, os seus problemas, conhece as suas falhas, e aí a gente conhecendo o que somos, é que nós vamos então nos transformar. E esse autoconhecimento que vai fazer com que a gente se transforme numa pessoa melhor. O ponto inicial de qualquer transformação só pode começar dentro de nós. Só pode começar. Essa transformação é de cada um, dentro de nós. Como disse Shakespeare, nosso destino não está nas estrelas, mas em nós mesmos, né? Nosso destino não está nas estrelas, mas em nós mesmos. Nós colocamos filhos no mundo, mas nós temos que educar esses filhos. E depois, então, eles vão seguir a caminhada deles. Cada um vai escolher o seu caminho, porque aí ele adquire livre-arbítrio e aí a gente deixa caminhar com as pautas externas. Eles vão fazer as escolhas dele. Mas nós precisamos ter a consciência tranquila de que nós colaboramos com a educação, não só a educação intelectual, mas a educação moral, a educação religiosa. Através, então, do autoconhecimento, nós vamos conhecendo o quê? Os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos. Todos nós temos pontos fortes e todos nós temos pontos fracos. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Nós ainda temos muito para caminhar, né? Então, nós temos esses pontos. Então, esse é o principal ponto. Conhecer os nossos pontos fracos, os fortes e os fracos. Então, essa transformação começa quando a pessoa conhece as suas potencialidades
e também as suas imperfeições. Ninguém é completamente imperfeito. Todos nós temos uma qualidade, todos, mas também temos defeitos. A pior das criaturas, nós podemos ter certeza que ali pode ter alguma coisa. Eu conheci um amigo, um marido de uma conhecida, ele tinha muito defeito, mas ele não guardava rancor. Tinha defeito, era um mau marido, mau pai, mas não guardava rancor. A qualidade dele, olha que maravilha. E a coisa era difícil a gente não guardar rancor, né? Muito difícil. Bem, para nós nos transformarmos, nós temos que saber que nós somos gigantes adormecidos, diz o José Carlos de Luca. Nós somos gigantes adormecidos. O processo das pessoas, a maioria das pessoas, não conhece a si mesmas, principalmente os pontos fortes. Se mandarmos a gente escrever numa folha de papel os pontos fortes e os pontos fracos, vem um monte de pontos fracos. Experimentem. Vocês vão ver que é assim mesmo. A gente fala, meu Deus, eu não sou egoísta, mas eu sou um pouco egoísta. Mas eu não sou orgulhosa, mas a gente é um pouquinho orgulhosa. Aí a gente já não põe nas qualidades. Eu tenho paciência, mas às vezes eu perco a paciência. Então nós somos um pouco de tudo. Nós somos um pouco egoístas, um pouco orgulhosos, um pouco impacientes, intolerantes. Nós somos tudo meio. Escreve as qualidades. A gente esquece. A gente não consegue achar que Deus, né? Porque a gente fala, eu sou muito paciente. E aí vem uma qualquer coisa e fala, meu Deus, aí perdi a paciência. Inclusive, Jesus, quando João perguntou a Jesus qual era a mais difícil aquisição, Jesus respondeu para João, a paciência. Então, minha gente, vamos pedir paciência, porque é a mais difícil, e realmente é. Né? Perdi a paciência, perdeu não, se você não perde nada, você não tem. Você tem, né? Você não tem paciência mesmo. Então, é muito mais fácil a gente apontar em nós os pontos fracos do que... Mas nós temos. Se a gente procurar direitinho, nós temos também os pontos fortes, não é mesmo? Isso é muito comum em relação a gente faz acontecer com o outro, né? Nós, às vezes, nos assustamos quando alguém diz pra gente, você é isso, assim, assim. Fala uma coisa boa pra você que você se espanta. Meu Deus do céu, será que ele está falando para mim? A gente não conhece, a gente não se conhece. A gente não sabe ainda os pontos fortes e os pontos fracos. E quando a pessoa fala um ponto forte seu, você será? Não é? Por quê? A gente se subestima. A gente acha que a gente não é, que a gente não tem capacidade. Né? A gente se subestima. Uma vez uma pessoa, isso há muito tempo, estava lá começando, então já estava lá na metade do espiritismo, que agora já temos 40 anos no espiritismo, e comecei no espiritismo com 38 anos. E aí, uma pessoa falou para mim, eu queria conversar com você. Eu falei, comigo? Você tem certeza que é comigo? Não é com fulana, não é com ciclana, porque eu não tinha confiança naquilo. Não, é com você que eu quero conversar. Então nós nos subestimamos. Nós somos gigantes adormecidos, né? Quantas vezes então nós ficamos surpresos com isso, quando a pessoa nos elogia alguma coisa, nos fala você é assim, você se assusta, porque você não acha que você é aquilo. Precisamos despertar esse gigante adormecido que está em nós, não é? Chega a ser espantoso como duvidamos das nossas capacidades. Como nós duvidamos das nossas capacidades. E através desses problemas
Porque muitas das vezes a gente descobre a gente descobre a nossa possibilidade, a nossa capacidade de superar, não é? Por alguma razão, perdemos a fé em nós mesmos. Aqui está o primeiro ponto da transformação. Recuperar a fé em si mesmo. Né? Eu não sou capaz, eu não consigo. A gente fala tudo não. Bota o não da nossa vida, né? Quando você tem um vício, eu não consigo parar de fumar. Não vai conseguir. Não é? Não vai conseguir parar, porque você fala, não consigo. Como é que você vai conseguir? Então, a primeira coisa é você ter fé em si mesmo. Eu vou conseguir. Porque quando Jesus disse, os outros filósofos diziam assim, não faça ao outro aquilo que eu gostaria que ele fizesse. Os outros falavam isso. Jesus não falava não faça. Jesus falava faça. Faça ao outro aquilo que eu gostaria que ele fizesse. Tem que fazer. Tem que fazer o bem. Fazer a caridade. Tem que fazer. Jesus não falava não. Falava faça ao outro. É a lei áurea. Faça ao outro aquilo que eu gostaria que ele fizesse. Por alguma razão, então, perdemos a fé em nós mesmos. Aqui, então, está o primeiro ponto da transformação. Recuperar esta fé. O autoconhecimento vai nos colocar em contato com aquilo que temos de melhor. Vai nos fazer lembrar que somos pessoas valorosas, porque somos filhos de Deus. Se Deus nos criou e Ele é bom, Ele só faz coisas certas, então nós também somos bons, somos valorosos, não é mesmo? Dotados de todas as capacidades inerentes à nossa filiação divina. Precisamos pensar positivo. Eu sou uma pessoa capaz. Eu sou talentosa. Eu sou inteligente. Porque Deus me fez assim. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Não é? Então, tem um ponto em nós, que nós chamamos de ponto fraco, que é o tendão de Aquiles. Alguém já ouviu falar no tendão de Aquiles, né? Todos nós temos um ponto fraco, que é o tendão de Aquiles. De onde veio? De onde veio esse termo, tendão de Aquiles? Vamos ver? Na mitologia grega, nós vamos encontrar uma das mais populares metáforas sobre a fragilidade humana. Aquiles era filho de Peleu e Tétis. Desde o parto, Tétis tinha um pressentimento que seu filho teria uma vida demasiadamente curta. Perdi aqui. Ainda criança, Aquiles foi levado por sua mãe para ser banhado nas águas do rio Estige, pois se dizia que elas tinham o poder miraculoso de tornar vulnerável o que nelas se banhasse. Tétis segurou seu filho Aquiles pelo calcanhar para mergulhá-lo num rio egípcio que o tornaria invencível. Dessa forma, por um descuido, o calcanhar de Aquiles permaneceu seco. Durante uma batalha, no entanto, Aquiles tomou uma flechada em seu único ponto vulnerável, que era o tendão de Aquiles, o calcanhar, que não havia sido banhado no rio por sua mãe. A partir daí, a expressão calcanhar de Aquiles indica o ponto fraco de uma pessoa. É aí que está a explicação do calcanhar de Aquiles, que é o porquê que é considerado ponto fraco. Porque na hora, né, de molhar o pé dele, não molhou o calcanhar. Aí ficou, depois levou uma flechada e acabou morrendo. Então, precisamos pensar positivo. Eu preciso acreditar nesta verdade. Eu sou capaz,
eu sou talentoso, eu sou inteligente, porque Deus me fez assim. Tem uma história de Pedro Bloch. Pedro Bloch era um jornalista e ele aqui já tem umas pessoas assim, de mais idade, não tanto quanto eu, acho que é tudo mais novo. Na revista Cruzeiro, alguém lembra da revista Cruzeiro? Lembra? Então, e aí, na última página, eu não sei se saía toda semana ou se todo mês, não me lembro. Na última página, Pedro Bloch escrevia, né? Uma página. Crônica. Uma crônica, exatamente. E ele conta que um dia ele passando na rua, tinha um menino sentado na calçada, e ele pôs a mão na cabeça daquele menino e falou assim: você é bom, bonito e inteligente. Anos se passaram, isso ele narra naquela crônica. E aí, anos se passaram, e um dia entrou no escritório dele, no consultório lá, e falou assim para ele: o senhor não me conhece, mas eu conheço o senhor. E eu vim trazer hoje, porque o diploma, hoje eu sou médico, me formei em medicina, e eu vim trazer o meu diploma, porque esse diploma é do senhor. Porque quando o senhor pôs a mão na minha cabeça e disse: você é bom, bonito, inteligente, aí eu acreditei. Hoje eu sou médico e esse diploma eu ofereço para o senhor. Olha o que a gente faz com as nossas crianças, com os nossos filhos diferentes. Uns mais inteligentes, outros nem tanto. E o que acontece? A gente compara. E aí você diz assim: você devia ser igual ao seu irmão. Seu irmão é inteligente, estudioso, você não quer saber de nada. E você humilha aquela criança cada vez mais. Você destrói aquela criança. Esse caso aqui desse menino é para a gente se lembrar. Quem tem criança, quem tem filho, quem tem sobrinho, não pode fazer isso. Tem que falar coisas positivas para ele. Esses mais difíceis são os que merecem mais atenção. São esses que precisam de mais atenção. E não fazer comparação, porque nós sabemos que os filhos não são iguais. Olha os dedos que nos mostram que não são iguais. Nós somos espíritos. Nossos filhos são espíritos. Cada espírito num grau diferente. Então eles não podem ser iguais. Pode ser até gêmeos univitelinos, idênticos fisicamente, completamente diferentes na sua personalidade. Jesus disse, a gente não tem muita fé, né? Jesus disse: vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Não é para os outros que eu preciso provar isso. É para nós mesmos. Eu preciso acordar esse gigante que vive em mim. Precisamos deixar de pensar que somos fracos, incompetentes, doentes. Quebrar essas ilusões que fizemos de nós mesmos. Eu não pensei, muitas vezes a gente passa por tanto problema, tanta dificuldade, supera, e a gente mesmo se assusta. Eu não pensei que eu fosse aguentar tudo isso. Todo mundo passa. Momentos mais difíceis, momentos bons. E eu costumo falar, a natureza é o nosso espelho. A nossa vida é igualzinha à natureza. Mesma hora que está linda, maravilhosa, aquilo vira aquela tempestade e cai aquela coisa horrorosa. E o contrário também. Às vezes está uma noite horrorosa, no dia seguinte, quando amanhece, está aquele céu azul, lindo, maravilhoso. É a vida da gente. Igualzinho. Sentir medo é morrer a cada minuto. Para que o medo? Não é? Todo mundo tem medo. Mas se nós pensarmos que Deus é justo, e se a gente acreditar que esse Deus é justo, mesmo acreditando piamente,
a gente vai falar, ele é justo, ele só vai me dar aquilo que eu preciso. Medo? Tá com medo. Mas por que a gente tem medo? Porque a gente não tem fé. Jesus disse, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, farias tudo o que eu faço e muito mais. Você ainda não descobriu, então, todo o seu potencial. Não deixe também de investigar capacidades e talentos que você certamente ainda não se deu conta que possui. Mas é aonde que acontece isso? Na crise. Na crise que a gente vai descobrir as potencialidades que a gente tem. Vai descobrir os talentos, né? Tem essas ONGs que vão, às vezes, na África, né? Que é um povo muito sofrido, muita miséria. E saiu um grupo do Brasil, uma ONG do Brasil, e foram a Moçambique. Chegando lá, não tinha lápis, nem caderno, mesa escolar, nada. Eles aprendiam escrevendo no chão. Página, é verdade. Pessoa conhecida, filha de uma amiga minha, foi nesse grupo, essa onda, foi a Moçambique e presenciou essa coisa horrível. Isso deve fazer uns 15 anos só, mais ou menos. Não tinha. E aí eles levaram cartolina, levaram lápis de cor, caneta, e puseram lá mesas e tudo, e puseram na frente daquelas crianças. O gigante estava adormecido. Elas fizeram desenhos lindos. E ela fotografou tudo e mandou para a gente. Mas já faz muito tempo, a gente não revelou, devia ter revelado, né? Perdemos. Eu vi os desenhos. Desenhos lindos, estava tudo adormecido. São talentos, são gigantes adormecidos que estão ali. E quantos, quando perdem um filho, ficam tão desesperados? E seria mais fácil se pegasse uma criança para educar. Nem precisa levar para sua casa, não, mas dar estudo, dar instrução, ver o talento. Às vezes, tanto músico ali, agora tem tantas ONGs assim nessas favelas, né? Quantos talentos saem daquelas favelas? Porque tem pessoas com essa sensibilidade. Eles sabem que ali tem gigantes adormecidos, muitos talentos ali, e que ninguém, muitas vezes, não percebe. Muitos desejam que a vida melhore, mas não buscam a melhoria interior. Não adianta, não vai melhorar. Tudo aquilo que Deus faz é bom. Eu também sou bom. Mas Ele não fez a obra pronta. Ele só fez o alicerce. A casa nós vamos ter que montar. A nossa casa espiritual nós vamos ter que buscar. Ele só fez a base. Só criou a base. O restante da casa nós vamos ter que correr atrás. Não é? O alicerce Deus colocou. Agora o próprio homem deve edificar a casa. Seu calcanhar de Aquiles indica o ponto fraco daquela pessoa. Não é assim? O autoconhecimento vai nos colocar, então, em contato com esse calcanhar de Aquiles. Daqui no Livro dos Espíritos, nós vamos aqui, o conhecimento de si mesmo. Nós temos lá 919. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir ao arrastamento do mal? Todo mundo sabe a resposta. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. A gente já ouviu falar isso muitas vezes, não é? Conhece-te a ti mesmo. E aí vem a pergunta 919. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo.
Qual o meio de consegui-lo? Quem que nos deu este meio para conseguirmos conhecermos a nós mesmos? Quem foi? Santo Agostinho. Quantas e quantas vezes nós já ouvimos falar de Santo Agostinho, que nos deixou esse aviso, esse ensinamento, como que nós vamos descobrir, né, os nossos pontos fracos, como é que nós vamos conhecer a nós mesmos. Conhece-te a ti mesmo. Sem conhecermos a nós mesmos, nós não vamos fazer transformação nenhuma, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E aí pergunta, mas como nós vamos, né, nos conhecer? De que maneira? E aí Santo Agostinho, garanto que você já ouviu falar disso. Santo Agostinho nos deu a receita. Qual foi a receita? Chegar no fim do dia, fazer um exame de consciência. Mas um exame de consciência sem tapar o sol com a peneira. Porque a gente deita, senta lá e vai fazer a prece no fim do dia. E aí a gente só pensa assim, não chutei o gato, né? Eu cuidei lá do passarinho, eu não fiz, eu vi um passarinho, eu não fiz, me deixei para lá, eu plantei uma planta, uma árvore. A gente só pensa nessas coisas materiais. Mas e o pensamento? E o nosso pensamento? Como foi o nosso pensamento durante aquele dia? O que nós fizemos? O que nós pensamos? O pensamento é força. A gente está onde o pensamento está, não é assim? Aqui está cheio, mas se você tiver com o pensamento lá na sua casa, você está aqui só em corpo. Então, o que nós fizemos do nosso pensamento durante o dia? Será que nós pensamos coisas boas? Será que nós pensamos no mal do outro? Nós desejamos que ele fosse para os quintos dos infernos? Não é? Ou outra coisa pior, morra. E a gente vai pensando, e a gente, será possível? E a gente não faz esse exame de consciência como deve ser feito. Então, Santo Agostinho nos mostra aqui, mas tem uma coisa aqui, eu já li isso aqui muitas vezes, a gente já ouviu muitas vezes, muita gente falando isso, que chegar no fim do dia, mas a gente não lembra, meu Deus, a gente não lembra de fazer esse exame. Não lembra. E aí, quantos e quantos oradores já falaram disso? Tenho certeza absoluta que vocês já ouviram falar no que o Santo Agostinho fazia. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. E aí, eu fazendo essa leitura de novo aqui, nessa palestra, eu vi uma coisa que eu não tinha visto. Vou ler, eu quero ver se vocês vão identificar. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência. Passava em revista o que havia feito e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever. Se ninguém tivera motivo para se queixar de mim. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites recordasse todas as ações que praticara durante o dia e perguntasse a si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecessem, adquiriria grande força para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistirá. O que chamou a atenção ali? Que eu nunca tinha prestado atenção. A gente senta, alguém li aqui a palavra. Eu li aqui, uma coisa muito importante, e que a gente não lembra, nem percebe. Alguém percebe? Rosilda, conseguiu ali perceber? Alguém? Eu também não. Primeira vez. No fim do dia, perguntasse a si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo da guarda que o esclarecesse. Porque a gente senta e fala assim, o que eu fiz hoje de ruim? Não fiz nada de ruim hoje.
gente não pede a Deus ou o anjo da guarda? Para que serve o anjo da guarda? Para nos orientar. O anjo da guarda é nosso companheiro diário, direto. Ele está sempre ali, ele nos intui, a gente acha que é coisa da cabeça da gente. Não é? Aqui está, rogando a Deus e ao anjo da guarda. Eu nunca tinha percebido isso aqui. Então a gente senta e pergunta, meu Deus, o que foi que eu fiz hoje de ruim? Nada. Hoje eu fui ótimo, não fiz nada de errado. Aí vê que nós falamos a beça do mal dos outros, né? E aí chega uma pessoa, você sabe, hoje eu estou nem nada, né? Não falei nada dos outros. E aí chega uma pessoa e começa a falar. Começa a falar. E aí você entra na dela. Aí começa a falar também. Aí você malha também. Aí você usa de maledicência. A gente não se vigia. Não é assim? Às vezes você não está nem aí, aí o outro chega, começa, joga para cá, fala do fulano. Aí você conhece qualquer coisinha, você solta. E aí depois, isso acontece às vezes comigo, por que eu fiquei calada? Por que eu não fiquei calada, meu Deus? Fecha essa boca. Por que eu fui falar? Depois vem o arrependimento, a gente já falou. Não é? Não é assim? Aí quando eu consigo fechar a boca, eu falei, ponto para mim. Porque tem hora que a gente consegue. Tem que conseguir. Porque senão fica uma roda viva. Aquilo vai toda a vida. É um disse-me-disse sem fim. Falando mal do outro, da vida do outro. Que não interessa pra gente. Certo? O autoconhecimento, então, vai nos colocar em contato com o nosso próprio aqueles ajudando a evitar muitos problemas. É como o bombeiro, né? O bombeiro, para apagar o fogo, ele tem que ver aonde está o foco do incêndio, né? Aí, então, é por isso. Nós temos que nos conhecer para poder ver aonde a gente tem que combater essas más tendências. Nós queremos mudar o mundo de fora sem mudar o mundo de dentro. Queremos mudar o outro sem mudar a nós mesmos. A gente quer mudar o marido, a gente quer mudar a esposa, o filho, mas a gente mesma não se muda. Não adianta querer mudar o marido e nem a esposa. A gente tem que se mudar. Nós é que temos que nos mudar. E com o nosso exemplo a gente vai então mostrando como reagir. Né? Ela está diferente. Não está longa. Nós temos que mudar. Então a gente quer mudar o outro sem mudarmos a nós mesmos. Não vai adiantar. Né? Deus, Ele nos ama. Porque Ele é Deus. Não porque fizemos coisas certas ou erradas. Ele nos ama mesmo fazendo coisas erradas. Porque Ele nos ama. Ele não desiste de nós. Se Ele desistisse, não daria a reencarnação. Jogava a gente lá no inferno eterno e pronto, acabou. Mas como Ele nos ama, aí que está a misericórdia de Deus, quando nos dá essa oportunidade de voltarmos. Agora, a atitude vai fazer toda a diferença, não é? Nesse livro nós vamos ver então as atitudes. A atitude. Amar não amar, como é que é, né? Amar não é falar com o outro, é fazer pelo outro. Isso é que é amar. Eu amo você. Eu te amo. A gente vê isso muito, a gente fala, eu te amo. Amar não é dizer, não é falar para a pessoa. Amar é fazer pela pessoa. Isso é que é amar. E isso nós chamamos de atitude. Primeiro é o autoconhecimento, fazendo esse exame de consciência, vendo os pontos fracos e os pontos fortes. Depois toma atitude. Que atitude? Mudança. Não adianta você conhecer que você é impaciente e você não faz a mudança. Não adianta você saber que você fala mal do outro se você não se muda.
não controla a sua língua. Isso é amar, é tomar atitude, é fazer e não falar. Falar eu te amo, e a gente é o que mais ouve. Mas será que a gente ama? Será que na hora que ela precisa, aquela pessoa precisa, a gente tem coragem de, às vezes até, de comprar um remédio, de atender aquela pessoa que está precisando? Isso é que é amar, né? Então aqui, na atitude, que eu vou ter que ler, mas nós não vamos apontar o dedo a ninguém, vocês, nós mesmos vamos apontar para nós mesmos, não é? Conhece-te a ti mesmo. Você, cada um vai fazer o seu exame de consciência. Então, nós temos atitude para conosco mesmo, atitude para com o outro e atitude para com Deus. Vamos lá, para conosco. Quais são os pontos fortes da minha personalidade? Tem que conhecer, fazendo aquele exame de consciência. Como posso hoje ser mais amoroso comigo mesmo? Porque quando lá na definição de caridade, temos lá benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. E nós estamos incluídos nesse todo. Por que nós iríamos estar fora dele? Não. Benevolência para comigo primeiro. Né? Também. Indulgência para com as imperfeições alheias. Temos que ser indulgentes com as nossas imperfeições. Mas temos que dar perdão a nós mesmos. Nós também precisamos nos perdoar. Que atitudes tomarei aqui? Como posso hoje ser mais amoroso comigo? Será que eu estou sendo amoroso comigo? Será que eu estou me perdoando ou você está carregando uma culpa por resto da sua vida? Que atitudes tomarei para demonstrar isso? Estou comprometida a me tratar como gostaria que os outros me tratassem? Estou disposta a ser mais responsável por mim mesmo, trabalhando pelo meu progresso material e espiritual? Ou nós estamos mais preocupados com o material? Jesus disse, cuidar do corpo e da mente, do corpo e do espírito igualmente. Não é só do corpo que a gente tem que cuidar, não, é do espírito também. São iguais. Estou disposta a ser mais responsável? Estou empenhada em não viver mais acomodado com meus vícios e defeitos? Na próxima encarnação eu paro. Na próxima encarnação, deixando tudo para a próxima encarnação. Isso aqui é muito importante. Estou empenhada em não viver mais acomodado com meus vícios e defeitos? Não vamos ver os nossos vícios, nossos defeitos, só o do outro? Já sei que preciso perdoar o meu passado de equívocos para recomeçar minha vida em novas bases. Olha o perdão. Né? Perdoar o meu passado de equívoco. A gente erra, mas a gente precisa se perdoar e mudar. Em relação ao próximo, também poderíamos nos perguntar: o que devo fazer para melhorar o meu relacionamento com as pessoas? Estou disposto a aceitá-las como elas são? A gente chega na casa espírita, você vai trabalhar com fulano. Não, pelo amor de Deus, fulano é muito chato. Fulano não aprende nada. Não gosto de fulano. Trabalhar com a pessoa boa, que a gente gosta, é fácil. O difícil é trabalhar com aquele difícil. Né? É ali que está o mérito. É você ter que trabalhar com uma pessoa que tem dificuldade e você tem que entender. Cada um tem um grau de elevação. Né? Todos nós temos talentos diferentes. Todos nós temos talentos. Né? Uma vez uma pessoa falou para mim: você, agora seu esposo faleceu, você pode fazer um curso de informática. Vou falar mesmo, informática dessa encarnação, mas já está em tempo de ver. A gente entende algumas coisinhas, pouca, né? Pouca a gente entende. E aí, quer dizer, eu sei dirigir há 50 anos. E ela não sabe. A pessoa que que falou para eu fazer um curso de informática, ela não sabe dirigir. Né?
Então você vê o defeito do outro e não vê o seu. Porque dirigir também é uma coisa tão útil, né? É muito útil. É assim. Cada um nasce numa coisa, não é? Cada um nasce numa coisa. Se todo mundo quisesse ser médico, engenheiro, como é que seria a cidade? Uma imundície. Cadê o gari? Eu amo gari. Eu amo gari. Ninguém viveria sem gari. Ninguém vive sem gari. Nem o próprio médico. Se não dizia assim, então vamos lá. O que devo fazer para melhorar o meu relacionamento com as pessoas? Estou disposto a aceitá-las como elas são? De que maneira posso ajudar alguém em dificuldade? Estou disposto a pensar que quando Jesus nos pede para amar ao próximo, Ele não está se referindo apenas aos nossos familiares e amigos, mas a todos os seres viventes do planeta, incluindo os nossos inimigos? Jesus disse: amai os vossos inimigos. Estou comprometido a ser indulgente com as imperfeições alheias? Todos nós temos defeitos. Será que eu estou me comprometendo aí a ser indulgente com as imperfeições alheias, entendendo que ele está aquém um pouco, né? E é conforme os filhos, cada um vem de um jeito. Por fim, quando Santo Agostinho se refere ao amor a Deus, não seria justo também nos indagar? Estou ciente de que Deus me ama e manifesta esse amor a todo instante? Estou consciente de que estarei mais próximo de Deus através da oração e do trabalho de amor ao próximo, porque o trabalho no bem também é oração. Já me perguntei o que será que Deus quer de mim, porque muita gente chega na casa da gente pedindo um favor e a gente diz assim para ele: olha, agora eu não posso, vou fazer meu evangelho no lar. Que evangelho é esse? O que nos ensina o evangelho? Ver o próximo. Amar o próximo. Então a pessoa bate na sua casa, pede para você um favor qualquer ou levar até no hospital, porque ele está dizendo: agora eu não posso. Agora eu vou fazer o meu evangelho no lar. O evangelho no lar a gente faz em qualquer lugar. O evangelho no lar pode ser feito no banco do jardim, né? Ou levando alguém para o hospital. E a prática do evangelho, isso é, o evangelho no lar é para a gente aprender a lidar com as outras pessoas e com todos os problemas. Estou certa que preservar a natureza e o meio ambiente é respeitar a casa planetária que Deus construiu para todos morarem? Natureza linda, meu Deus, planeta de provas e expiações. Maravilha, isso é misericórdia de Deus. Será que nós estamos valorizando a natureza como ela merece? Será que nós estamos extraindo dela todos os recursos que ela precisa, que ela emana, que nós precisamos? Será que nós estamos olhando, deveríamos olhar mais a natureza para extrair dela todo o benefício? Está tudo na natureza. Quantos medicamentos? O que nós fazemos quando nós recebemos o passe, essas energias? Quando vamos tomar o passe, pensa na natureza. Quando fizer uma oração, pensa na natureza, para extrair dela toda a energia que ela tem. Já me dei conta de que a melhor oferenda que posso fazer a Deus será viver bem com o meu semelhante? Estou convicto de que a humildade e a simplicidade me deixam bem pertinho de Deus. Cada um vai pensar nas palavras que foram ditas aqui. Que tal mudarmos as nossas atitudes neste momento de crise? A crise nunca esteve ausente. A primeira vez que eu fiz essa palestra foi em 2017. Esta palestra é de 2017. Não mudei nada. As palavras aqui às vezes vêm, né? Diferentes. Que tal mudarmos a nossa atitude no nosso momento de crise? 2017 também tinha crise, 2018 tinha crise, 2019 tinha crise, nós estamos em 2025, tem crise.
Sempre tem crise. Nós estamos num mundo de provas e expiações. O que nós queríamos que fosse? Mas nós podemos mudar, né? Estamos aí tomando atitude para mudar esses momentos de crise, para passarmos por eles sem revolta, tentando modificar as nossas condutas. Como? Dando ânimo, estimulando a pessoa que está para baixo. Eu era bem mais nova, trabalhava no supletivo, muito novinha, entrei para lá com 20 anos no supletivo, fiquei lá 26 anos. Só adultos, de 14 para cima, eu entrei para lá com 20, então a maioria era da minha idade, ou então lá, mais 80. E aí, uma colega, no Rio de Janeiro, numa vila, passagem do ano, deram um tiro para cima e mataram o marido dela. Ela foi no peito do coração dele, matou na passagem do ano. Uma desgraça, né? E aí, muito abalada, com muita dificuldade, porque tinha 2 filhos, ela era professora. E aí ficou tão desesperada, não tinha casa, não tinha aluguel, pagava aluguel. Aí um parente emprestou uma casa para ela não pagar aluguel. E tinha uma prima junto, trabalhava junto, no supletivo, junto com ela. E aí ela falou no meio de todo mundo: olha, sua vida é tanta desgraça. Olha o ânimo que a gente precisa. É assim que a gente dá ânimo a uma pessoa que está desesperada, que perdeu o marido, está com 2 filhos pequenos, sem casa para morar, que já não estava mais, já tinha arrumado uma emprestada, né, que Deus provê. E aí a prima falou para ela: olha, sua vida é tanta desgraça, que você deveria entrar para dentro da cozinha, abrir, fechar tudo com seus filhos e abrir o boco da tua boca. Eu era novinha, mas eu abria a boca a chorar. Eu chorava e falava para ela: pelo amor de Deus, o que é isso? Ela tem uma profissão, ela é professora, ela está empregada, ela tem 2 filhos maravilhosos e perfeitos, mesmo que não fosse. Que desgraça tamanha é essa, meu Deus, para falar isso com uma pessoa? Será que nós estamos dando ânimo para as pessoas ou nós estamos destruindo as ilusões? Falando para ela: você não vai conseguir. Não é assim que a gente dá ânimo. Você é capaz. Você é bom, bonito, inteligente. Foi o que o Pedro Brock falou com o menino. Não fomentando descrença, né? Ajudando, sendo solidários, né? Havendo solidariedade entre todos. Falar de fé. Nós precisamos ter fé. Mas será que nós temos? E aí uma vizinha contando a irmã dela, que perdeu o marido, tinha 2 filhos, e que ia trabalhar mais 5 anos, porque mudou, né, a idade para aposentar, e ela estava desesperada, porque um filho, você vê, um filho já estava estudando, fazendo faculdade, o outro já estava terminando o 2º grau. Mas ela ficou desesperada, porque ela tinha que trabalhar mais 5 anos. E aí eu conversando, eu falei assim: fala com ela precisa ter fé. Ela precisa acreditar, né, que Deus vai prover. Ela precisa aumentar a fé dela. Fé ela tem. Ela falou para mim. Ela ajuda o padre na igreja. Isso não é fé. Vir na casa espírita, tomar passe, frequentar reunião e tomar água fluida, não é fé. Fé é acreditar num Deus que nos ama, porque Ele nos ama, porque Ele é bom. É acreditar no vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É acreditar que Deus proverá. Não vos inquieteis por coisa alguma. Palavras de Jesus. Não vos inquieteis por coisa alguma. Deus proverá. Isto é fé. Mas Jesus disse que nós tivéssemos a fé de tamanho de um grão de mostarda, nós faríamos tudo o que Ele fez, que Ele estava fazendo e muito mais. Ele sabia que a gente não tinha. A gente, infelizmente, não tem nem essa fé.
do tamanho de um grãozinho de mostarda. Porque na hora que bate uma doença, a hora que a gente perde um ente querido, a hora que a gente acontece um revés de vida, a gente desmorona. A gente não tem fé. Jesus estava certo. Nós não temos nem essa fé do tamanho do grão de mostarda. Nós não acreditamos nesse Deus bom que nos ama, que é o nosso Pai Criador, que ama tudo que fez e fez tudo bem feito, porque Ele é perfeito. Nós precisamos acreditar nisso. Isso é fé. Neste momento é que nós precisamos nos lembrar disso. Vinde a mim, Jesus, vinde a mim, que estou aflito. E confiar. Hoje eu assisti, vou até falar o nome do filme, que deve assistir. Um filme que fala de fé. Um rapaz de 20 anos, é um filme baseado em fatos reais. Passou agora na sessão da tarde. Enquanto estivermos juntos. Enquanto estivermos juntos. E no filme ele fala da mulher murmurista, né? Murmurista, que tinha um sangramento, que não curava, né? E quando Jesus passou, ela passou a mão no meio da multidão, nas vestes de Jesus. Isso. E aí ela ficou curada. Jesus sentiu que saiu dali uma energia, uma força. E ela ficou curada. Isso é fé. Jesus, quando ele cura, ele diz, quando ele curava, ele cura, né? Continua curando. Ele dizia, não sou eu que te curei, a fé te curou. Será que nós estamos tendo essa fé? Essa é a atitude. É preciso acreditar. Falar que tem fé é fácil, tem que fazer. No lugar do medo, nós precisamos colocar o amor que cobre a multidão de pecados. Dor é distanciamento do amor. Curar a dor é retornar ao amor. Estamos aqui chegando ao fim. Faltam 2 minutinhos. A gente só tem que agradecer. E sabe o que eu e você e todos nós temos em comum? Quem arrisca um palpite? O que todos nós temos em comum? Alguém sabe? Ninguém arrisca? As diferenças, minha gente. Somos todos diferentes. Precisamos respeitar essas diferenças. Que a paz de Jesus continue com todos nós agora e sempre. Graças a Deus. Marininha, gostaríamos que você fizesse uma prece quando terminar. Mas parece que eles vão tocar uma música, não vai? Aí você faz a prece para nós. Que eu leve a união, onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erros que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristezas que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazer que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que
ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor meu Deus, Pai de infinita misericórdia, nós te louvamos, Senhor, nós te glorificamos e nós te bendizemos. Mas nós te damos graças, Pai querido, por mais este dia de vida, pela oportunidade de refazimento, que nós possamos, meu Deus, a cada dia, no final de cada dia, fazermos esse exame de consciência como nos mostra Santo Agostinho. Que o Senhor, Pai querido, possa clarear as nossas mentes, para que possamos ser sinceros para conosco mesmos. Que Jesus, neste instante, derrame suas bênçãos de paz e de luz sobre todos nós que estamos aqui, sobre todos os nossos irmãos desencarnados que aqui vieram, por todos os nossos irmãos que estão passando momentos aflitivos, sejam de perdas de pessoas queridas ou de bens materiais, onde houver dor, sofrimento, aflição. Senhor Jesus, leve para cada um o recurso necessário, acalmando e acerenando os corações aflitos. Agradecidos, Senhor, mais uma vez, pelos recursos que chegaram durante todo este dia para todos nós. Aqueles que nós percebemos, Senhor, mas aqueles que a gente não percebeu, mas que eles chegaram também. Que a nossa noite seja de paz. Que possamos estar em bons lugares, que os nossos anjos guardiães estejam conosco, para que possamos estar em boas companhias e para que possamos ajudar, caso haja necessário, algum irmão necessitando de ajuda. Assim, meu Deus, em teu nome, em nome de Jesus, em nome desses amigos espirituais que estão aqui conosco, de Maria Santíssima, nós mais uma vez agradecemos tudo de bom que o Senhor nos proporcionou durante todo este dia. E por esta oportunidade de reencarnação, nós pedimos permissão ao mentor espiritual da casa para darmos por